Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Está começando o programa O que a Bíblia Diz. A série é As 7 Igrejas do Apocalipse. Meu nome? Mateus Alves. Tenho o privilégio e a responsabilidade de estar aqui mais um programa. E hoje vamos falar sobre a igreja de Tiatira. Uma igreja que recebe elogio, mas também recebe uma crítica pesada do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é a missão do programa de hoje? Colocar tudo isso que foi falado lá para a igreja de Tiatira em verdade ou direcionado para a nossa igreja, para a minha vida, para a gente aprender com a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor disse para a igreja de Tiatira. Obrigado por aquilo que o Senhor vai falar conosco neste programa. Peço, Pai, que a minha vida seja edificada, que a vida dos meus irmãos seja edificadas, que em nome de Jesus, o seu nome seja exaltado e engrandecido aqui. Nos ensine com a Tua palavra como o Senhor quer que a gente ande. Nos ensine com a Tua palavra, Pai, como o Senhor quer a nossa igreja. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja de Tiatira recebe uma carta escrita por João, mas o autor da carta é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela está lá em Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 29. É um texto maravilhoso, é um texto muito rico. Vamos tentar nesse programa aqui pegar as partes mais importantes de tudo isso. O versículo 18 começa com Jesus se apresentando. E aqui ele diz que ele tem os olhos como chama de fogo, ou seja, ele sonda todas as coisas. Chama de fogo nos olhos é que ele consegue ver tudo, é que ele compreende tudo. E os pés é como bronze polido. Se ele pode ver tudo, o resultado é que ele vai vir como bronze polido, os seus pés. Ou seja, se ele vê tudo, ele é capaz de julgar tudo. Se ele vê tudo, ele é capaz de conhecer tudo. Se ele vê tudo, ele sabe de tudo. Aquilo que sempre vemos nos textos aqui das cartas ao Apocalipse. Aquilo que estamos falando desde o início das nossas séries. Conheço as tuas obras. Jesus sabe o que a igreja de Tiatira está fazendo. Já falamos aqui de algumas igrejas que quando Jesus fala, conheço as tuas obras, na sequência ele fala algo muito triste e pesado, um pecado muito grande da igreja. Só que agora é o oposto. Ele diz, eu conheço as suas obras. Assusta, complica. Só que é algo bacana, ó. Ele vê as obras e o texto do 19 diz, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e as tuas perseveranças. Tudo isso das últimas são maiores do que as primeiras. Traduzindo, aquela igreja estava crescendo na fé, no amor, no serviço e na esperança. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Uma igreja que cresce em 4 pilares fundamentais. Uma igreja que cresce em 4 pontos importantíssimos para a fé, para a comunhão. Pastor, como é que está a sua igreja aqui no amor? Só crescendo, meu irmão. Ué, que bênção. Pastor, como é que está a sua igreja na fé? Só crescendo. A sua igreja no serviço, pastor? Só avançando. Pastor, como é que está a sua igreja na perseverança? Bacana, crescendo. Se fosse eu, ou se fosse você, se fosse algum de nós, a gente ia pensar assim, uai, então fecha aí a carta, tá tudo bem e vamos prosseguir. Mas ele tem os olhos como chama de fogo. E ele não vê só as coisas boas que acontecem na igreja. Ele também vê as coisas pesadas. Ele também vê as coisas ruins. Numa igreja, irmão, não é que só tem coisa ruim, mas também não é que só tem coisa boa. Se você consegue apenas enxergar as coisas boas da igreja, você se vendeu ao sistema. Mas se você também só consegue enxergar coisa ruim, você se tornou um legalista, um fariseu. Então, o equilíbrio é muito importante. Só tem coisa ruim na igreja? Não. Mas também só tem coisa boa na igreja? É óbvio que não. Então, Jesus começa dizendo, ó, vocês cresceram no amor, na fé, no serviço, na perseverança. Vocês estão avançando. É como se Jesus estivesse falando assim para esta igreja. Vocês não estão no ponto de partida. Vocês amadureceram. Vocês cresceram. Isso é legal, isso é importante. Isso é bacana. Vocês estão em um patamar
acima daquilo que vocês começaram. Só que a pergunta que eu faço para você, e eu sei que você sabe, é: a igreja, mesmo crescendo, mesmo madura, se tornou perfeita? Óbvio que não. Então, irmão, se a igreja não é perfeita, se os membros não são perfeitos, se você não é perfeito, por que é que você e a igreja, por que quem não é perfeito acha ruim quando é criticado? É a coisa mais natural do mundo. Se você cresceu, avançou, rompeu, mas ainda não é perfeito, é óbvio que você ainda pode ser criticado. É claro que você ainda pode ser exortado, porque você ainda não chegou ao nível de perfeição máxima. É claro que não. Esta igreja está crescendo, está avançando. Só que o versículo 20 começa o problema da igreja. Olha o 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas dos ídolos. Pode correr comigo para o 22, olha. Eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Olha o 23. Matarei os seus filhos. Pesado, né? E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Aquela igreja estava crescendo, estava avançando, não estava no mesmo patamar onde começou, glória a Deus, aleluia! Só que aquela igreja também tinha uma grande dificuldade, um grande erro. Aquela igreja também tinha um grande problema. Qual o problema? Ela aceitava uma mulher chamada Jezabel. Você sabe muito bem que Jezabel, lá no livro dos Reis, é a pior mulher da Bíblia. É a mulher mais sanguinária de toda a Bíblia. Ela matava os profetas de Deus, lá no tempo de Elias, você lembra. Agora, esta mulher aqui, não sabemos se ela se parecia com Jezabel, ou se o nome dela realmente é Jezabel. Só sabemos que ela também era uma má mulher. Uma mulher que se dizia profetisa, mas não era. Ah, meu irmão. Oh, meu Deus do céu. Tem gente aí que se diz pastor, mas não é. Tem gente aí que se diz profeta, mas não é. Tem gente que se diz aí homem separado por Deus, mas não é. Não adianta. Ela se consagrou a profetisa. Ô, meu irmão, liga aí os canais que nós temos nas redes sociais. Vê aí o tanto de gente que se consagra a pastor, o tanto de gente que se consagra a apóstolo, bispo, arcebispo, patriarca, eu já vi, meu irmão. Imagina essa turma. Agora, imagina quem aceita essa turma. É por isso que Jesus está confrontando a igreja, porque ela está aceitando essa mulher que se diz Jezabel, que se diz profetiza, mas que não é. Este é o problema. Impossível segurar esse bando de louco. Só tem maluco hoje em dia. Eu sou isso, eu sou aquilo. O que eu vou fazer? Impossível. Agora, eu não posso aceitar. Se eu tolerar, se eu aceitar, se eu bater palma, se eu curtir, se eu compartilhar, se eu seguir, eu sou culpado. E é exatamente isso que o texto está dizendo. Aquela igreja estava aceitando Jezabel. E o que ela fazia? Ela fazia com que os homens daquela cidade se deitassem em prostituição e se assentassem em mesa de ídolos. O que é isso? Aquela mulher estava influenciando os homens da igreja a terem relações sexuais ilícitas e a viverem em idolatria. Para quê? Para participar do comércio da cidade. O texto diz que o Senhor Jesus deu tempo para ela se arrepender, mas ela não quis. Então, como juízo, ele vem e mata os discípulos dela, prostra ela de cama. E todos aqueles que ouvirem e forem influenciados por ela, e todos aqueles que aceitarem esta vida profana e herege, esses receberão uma punição do Senhor Jesus. Meu irmão, como uma igreja que cresce na fé aceita Jezabel? Como uma igreja que cresce no serviço aceita Jezabel? Se essa igreja aceitou, vamos tirar proveito disso. Como? Vamos aprender com este problema. Não vamos aceitar quem está se autoconsagrando. Não vamos aceitar quem não trilhou o processo.
Não vamos aceitar essa turma que vem caindo de paraquedas nas nossas igrejas. Eu sou fulano de tal, eu sou beltrano de tal. Você não é ninguém, meu irmão, você é um servo. E se não for servo do Senhor Jesus Cristo, não queremos das nossas igrejas. Era isso que a gente deveria fazer. E se fizermos isso, ou seja, se não nos contaminarmos com aquilo que Jezabel e os seus seguidores fazem, receberemos promessa. Olha a promessa. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Posso continuar lendo a promessa? Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para quem não se contaminou, para quem não sujou as suas vestes, para quem não tolerou Jezabel, tem reino eterno, tem se assentar com Cristo, tem viver eternamente, tem conhecer mais de Deus, tem o novo céu, tem a nova terra, tem a eternidade. Não adianta apenas crescer na fé, na esperança, no serviço, na perseverança, no amor. Também tem que rejeitar os falsos profetas, rejeitar os falsos mestres. Pastor, o que eu ganho com tudo isso? A eternidade. Pastor, o que eu ganho vivendo dessa forma? Eu vou ser o chato da igreja, é para ser o chato da igreja. Eu vou ser o enjoado, é para ser o enjoado. Ou seja, não aceito heresia, não aceito falso profeta, não aceito mentira no nosso meio. Por quê? Porque eu estou avançando para a eternidade. Eu estou avançando para a eternidade. Eu tenho promessa, eu quero reger as nações com cetro de ferro. Eu quero receber a brilhante estrela da manhã. Lembra da canção? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Eu não quero falso profeta, eu quero o profeta. Eu não quero falsos cristos, eu quero o Cristo. Eu não quero falsos pastores, eu quero o bom pastor. E é por isso que eu não me misturo com esses falsos profetas da atualidade, porque eu estou atrás da coroa incorruptível. Eu estou atrás da eternidade com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Espero que este programa, espero que esta palavra tenha abençoado o seu coração. Se sim, fala para todo mundo. Se sim, fala para a sua família, para os seus amigos, o horário do nosso programa. Encaminha para eles. Eu tenho certeza que também pode abençoar a vida de todo mundo que você conhece. Fica com Deus. Até o próximo programa.